Tá aí o Rafael, uma longa entrevista de saída de campo, porque o momento do São Paulo também, enquanto a gente recebe, a gente tem a honra de receber Fernando Campos aqui no estúdio do Roda de Bobo, o momento do São Paulo, dona, é um momento ruim, né? Um momento de troca de treinador, a saída do Roger, hoje era o Milton Cruz ali à beira do gramado, o Dorival já está anunciado, vai pegar uma parada para resolver o Dorival, que ele vai ter que mexer muito com esse elenco. Boa noite, Fernando Campos. Muito boa noite, Igor, Cazé, todo mundo está com a gente aqui no Roda de Bobo. E para falar sobre isso e muito mais, eu chamo agora o Jogo Estrela Bet, por favor. Que isso, que educado. Por favor. Já que você foi tão educado, ele merece você falando. Por favor. Não, cara, a situação do São Paulo é uma situação muito complicada. Primeiro que são 10 desfalques, né? Fora os problemas da gestão. A gente vai ter que, de novo, ficar falando... Cara, é exatamente o que a gente falou do ano passado, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. São Paulo estava muito bem com o Crespo. Decidiram demitir. Contrato o Roger Machado e ali era um treinador já com prazo de validade. Ele já chega com uma resistência muito grande. Agora a diretoria vai precisar recalcular a rota e apostar no Dorival Júnior, que foi um cara que levou o São Paulo até um título de Copa do Brasil. Um cara que tem história, que tem competência. Só que fica muito difícil trabalhar nesse momento com tanta pressão e com tantos desfalques. O São Paulo tem 10 desfalques hoje. Hoje não fez um bom jogo no Maracanã. Acho que o Milton poderia ter ousado um pouco mais e ter apostado na base. Ele tinha o Pedro Ferreira, ele tinha o Luca, ele poderia ter tentado fazer algo de diferente. Acabou colocando mais jogadores experientes ali no segundo tempo para tentar modificar o panorama. Uma dupla de zaga que errou muito, com o Dória e com o Sabino. E no geral o Fluminense, que é mais time, foi melhor no Maracanã. Primeiro tempo absolutamente controlado pelo Fluminense, com Hércules, Nonato, Lúcio Costa muito bem, o Canóbio muito bem, John Kennedy de novo sendo decisivo. Quando o Fluminense foi forçado a trocar, o Zubeldia foi forçado a trocar, porque o Lúcio Costa sente a posterior. O John Kennedy, quando saiu, me parecia também muito cansado. O nível cai, aí morreu. O São Paulo vai pro abafa e aí corre algum tipo de risco o Fluminense. Mas, no geral, o Fluminense fez um jogo muito mais equilibrado, né? Muito mais organizado que o São Paulo e consegue mais uma vitória importante. O Fluminense melhor mandante do Campeonato Brasileiro. O Zubeldia tem isso como um grande trunfo, né? O Fluminense voltou a ser um time muito dominante dentro do Maracanã. O que foi um longo momento, né? Aí sob o comando do Zubeldia. Luiz Felipe Freitas. Tudo bem, querido? Boa noite para você. Vai precisar de casaco hoje, tá? Daqui a pouco eu dou um jeito aí. Boa noite, cara. Assim, eu acho que o Donan, quando ele captura esse momento da troca do Lúcio e do John Kennedy, é exatamente a hora aí. Uma coisa melhorou depois da saída do Lúcio, foi o futebol do Savarino, que ele começou a participar do jogo. E o Fluminense teve esses contra-ataques, esse era o momento de maior instabilidade do São Paulo. O São Paulo estava perdido em campo. Era para matar o jogo, né? 3, 4 bolas não aproveitou. E quando você não aproveita, cara, num jogo de tamanho, com esses dois clubes desse tamanho, olha o lance, assim, olha a cagada monumental que foi o lance. Um cruzamento que Passa reto, né? Não, olha a batida aqui olha a batida do Ferreirinha. E aí gera um absurdo de chance com uma defesa monumental. Vem o escanteio, outra defesa. E aí a bola viaja à pequena área, ninguém do Fluminense. Eu acho assim, o Fábio fez essa defesa monumental, duas, aliás. Eu acho que ele é difícil, é muito fácil falar daqui, né? E às vezes a gente tem ali uma percepção diferente. Quero até rever aqui. Essa bola cruza a pequena área, ó. Não dá não pra sair. Não dava, né? Para sair, mas é impressionante como a defesa do Fluminense é deficiente nessa bola aérea. É o Canóbio com o Dória ali, né? Mas o problema não é só do Canóbio, o problema é do Castilho, que não corta a primeira bola, do Ignacio, que não corta ali na segunda posição. Ah lá, Castilho não subiu. Os dois jogadores do Fluminense se enrolaram, Hércules e Ignacio, mesmo, e não tiraram essa bola da área. E aí, irmão... Em geral, eu vi o Fluminense evoluindo hoje. Com bola, assim, produziu para fazer mais gols. Assim, eu acho que o São Paulo era muito deficiente ofensivamente. 10 desfalques. E é inevitável que fosse ineficiente, porque você não tem Luciano e Calera, você não tem você não tem o ataque todo, pô. Exatamente. Não tem o Lucas. Agora, Casimiro Miguel, e esse lance aí, meu irmão? Eu não achei pênalti, não. Penalidade, mas é porque existiu o pedido, né? Existiu o pedido, mas... Pedir pode pedir qualquer coisa. Exatamente. Eu achei que... Eu acho que ele chuta o pé mais do que... Se o pé tivesse preso no chão, de repente ele não alcançasse a bola, poderia ser... E o Wilton estava ele estava a 1 metro do que não significa nada. Todo respeito. Não, claro. Todo respeito. Não, eu falo mais por intervenção do VAR, tipo assim. Tá. Nesse aspecto, mas também porque não foi nada. Mas assim, a gente vê ali o que a galera fala ali no canto inferior, né? E a Julima, ele falou, o Dorival reclamando do Corinthians sobre elenco limitado que era ver no São Paulo.
Fato, assim, a grande questão, assim, e antes estava ali, a gestão reflete no campo. Eu acho que esse é isso, cara. Assim, o São Paulo já tem problemas demais para ele mesmo arrumar problema. Sabe, o São Paulo entrou num problema que ele criou. O São Paulo criou um problema. Não existia um problema. O São Paulo, ele muito dificilmente, eu não vou falar que é impossível, porque o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, ele é isso aí. Mas assim, muito dificilmente o São Paulo do Crespo seria campeão brasileiro. É um campeonato longo. O Donan falou, hoje o São Paulo estava cheio de desfalque, no próximo jogo vai ter mais, porque agora quem está fora... Quem foi que foi fora? O Enzo? Tomou amarelo? Foi bizarro. Está fora do próximo jogo, então assim, desfalque você vai ter toda a rodada. E se você não tiver um elenco gigante, você provavelmente vai perder pontos no Campeonato Brasileiro. Quase ninguém tem, né? Quase ninguém tem. Você tem o Flamengo, você tem o Palmeiras e ponto. E é isso aí. Então assim, o São Paulo não ia ser campeão brasileiro. E o Crespo ia para a coletiva, toda a coletiva, ele falava a verdade. Ele falava a realidade. Que a gente fala aqui no programa, assim, é muito difícil você ver um dirigente chegar e falar assim, esse ano não iremos brigar por nada. Ah, mas por que, presidente? Porque a gente não pode. Mas eu acho que, assim, o Crespo chegar numa coletiva e falar, a nossa briga é os 45 pontos. Só para avisar que esse é o gol impedido que chegou agora, esse não é o terceiro gol do Fluminense. Seria, mas foi o gol impedido. E isso estava sendo celebrado, cara, pelos torcedores, cara. Isso estava sendo celebrado porque, assim, o São Paulo não pode viver mais de megalomania. Não, tudo bem, mas olha só. Só que o futebol, ele às vezes, ele é inexplicável do ponto de vista de resultado. Porque, assim, com toda a merda que estava acontecendo nos bastidores, o São Paulo do Crespo estava caminhando, estava pontuando. Uhum. E aí, a realidade é uma. O São Paulo hoje Tava na liderança. Então, o São Paulo hoje é o quarto colocado no campeonato. Mas a minha pergunta é o seguinte... Assim, desculpa, eu entendo que o São Paulo tem um elenco desequilibrado. Como 18 times do Campeonato Brasileiro têm elencos desequilibrados. Mas por que o São Paulo é o quarto colocado? Porque Pegaram de quem? Do Crespo, mas olha só... O São Paulo está 6 jogos sem vencer. Mas desculpa, o time... Os nomes para montar um time, o São Paulo tem condições de montar um dos melhores times, na minha opinião, tá? Time. Agora, quando você começa a perder peça, aí realmente você fica muito debilitado. Beleza. Arboleda, Alan Franco e o Wendel. Ou Enzo, beleza. Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Luciano Caleri, Lucas. Pô, desculpa. Esse time é um baita time. Não, beleza, completo, né? Mas quando ano passado quando foi a última vez que esse time jogou, cara? Eu sei. Isso, a realidade posta é diferente, cara. Então, assim, o Crespo falando a verdade, e me desculpa, assim, se o Crespo chegasse na coletiva e falasse, o São Paulo vai ser campeão, ou o São Paulo vai brigar pra não cair, o São Paulo quer somar 45... Tô sabendo o melhor zagueiro. Isso não muda nada, cara. O que o Zé tá falando é o ponto central do debate do São Paulo, porque a gente vai sempre julgar a parte tática e colocar muito na conta do treinador. Botaram na conta do Crespo de uma maneira absurda, uma das demissões mais injustas. O Crespo ele não foi mandado embora pelo campo, só para deixar claro. Então, não foi nem por conta disso. Isso. Agora no Roger Machado. Mas a gente tem que falar, quem tem a assinatura desse momento ruim do São Paulo é o presidente do São Paulo, o seu Rui Costa. O problema está na gestão, que acaba refletindo dentro de campo. Mas para olhar pro lado vencedor da noite, assim, que eu acho que, por mais que fossem terceiro e quarto colocados no campeonato, os dois chegaram nas suas crises, dentro das suas características de crise e realidades diferentes que vivem. O Fluminense, eu tô contigo, deu uma certa resposta positiva. A terça-feira anima. O Fluminense teve bons momentos. Sabe, uma coisa preocupa muito. O Fluminense toma gol todo jogo, irmão. São 7 jogos seguidos tomando gol. Não só isso. O Fluminense ele vai precisar. O Lúcio. Acho que o Lúcio é uma preocupação. O Fluminense está no Maracanã hoje. Eu vou ser muito honesto. O Lúcio é o melhor jogador do Fluminense, ao lado do John Kennedy. O John Kennedy é muito mais decisivo do que o Lúcio. Então, assim, entre perder um e perder o outro, eu acho que é mais preocupante você perder o John Kennedy do que o Lúcio. Ele participa diretamente dos dois gols do Fluminense. Não, total. Mas o Fluminense precisa muito dos dois. Só que contra o Bolívar, você pega os minutos que o Savarino jogou por dentro hoje. Foram minutos muito mais valiosos dele do que os minutos anteriores. Então, eu quero dizer assim, você até pode encontrar um substituto ao Lúcio no Savarino para um jogo específico contra o Bolívar, porque a realidade do Fluminense contra o Bolívar, ela é mais preocupante pelo Fluminense do que pelo adversário. Difíceis para nós, porque a gente vem tentando, trabalhando e a gente sabe da importância que é os resultados. Acho que a gente tem vivido muito parecido com o que foi o ano passado nessa fase. Eliminação da Copa do Brasil, a dificuldade de perder muitos jogadores importantes nessa fase e acabar que isso também acaba dificultando ainda mais. E aí com isso os resultados acabam não vindo e aí
a confiança também vai se perdendo e eu acho que é isso, essa turbulência que a gente passou no passado, a gente vem sofrendo, com lesões, com a eliminação na Copa do Brasil, que acaba afetando e tirando toda a nossa confiança. Hoje, mais uma vez, tentamos, corremos, batalhamos, buscamos até o final o empate contra uma grande equipe que é o Fluminense, fora de casa, mas detalhes custam pra gente, às vezes, o resultado, e eu acho que por essa fase que a gente vem tentando, mas que a confiança acaba não nos ajudando. Então espero que agora com a chegada do Dorival ele traga pra gente essa confiança, essa tranquilidade e que a gente possa finalizar essa parada até a Copa, que tem mais 4 jogos muito importantes. A gente precisa classificar na Sul-Americana e mais 2 jogos muito importantes aí do brasileiro, para que a gente possa ter tempo de trabalhar, de buscar essa recuperação de confiança dentro de campo, para que a gente possa exercer o nosso melhor trabalho. Inacreditável. É uma coisa inacreditável que acontece com o São Paulo. Era só aumentar a opinião aqui, ó. E o Juba falou bem uma situação. Dá muito nojo. Obrigado. Dá muito nojo. É muita sacanagem que acontece no São Paulo. Hoje, assim, dá pra ter um pingo de esperança, porque o Dorival ele vai ter muito trabalho, mas agora mudou. Agora nós vamos ter técnico. Pelo menos nós vamos ter um pingo de esperança. Agora, ficou uma coisa aqui, todo pós-jogo nosso, a nossa conversa, a nossa ideia aqui é de expor essa gestão imunda e canalha. Sabe, agora com a chegada do Dorival, eu acredito de verdade que isso vai mudar no São Paulo, porque agora nós temos um técnico. Nós temos um técnico que vai mudar. Ele vai ter muito trabalho? Vai. Mas ele é capaz de mudar isso. Agora, essa gestão é tão escrota, imunda e canalha, que a gente vê no Vasco jogar o Ryan, que a gente vê no Fluminense jogar o John Kennedy, que a gente vê no Palmeiras jogar o Estevão e agora o Alan, e no São Paulo é André Silva e tá tudo bem. Sabe, dá tanto nojo disso, porque essa mesma gestão imunda, canalha, escrota, falava que Sara, Igor Gomes e Nestor ia salvar o São Paulo. Agora que tem o Rian Francisco, por exemplo... Tem o Paulinho também. Rian Francisco e Paulinho, por exemplo, que eu não tô falando aqui que eles vão ser os próximos Ronaldo Fenômeno, não é isso. Só que não era pra um moleque desse estar jogando no lugar desse inútil desse André Silva. Só um cadáver, cara. Esse palhaço desse André Silva. Não, pelo amor de Deus. Não era pra estar alguém jogando, porque esse André Silva ele quer pagar de sermão. Tem hora que ele quer dar bronca em algum jogador. Tinha que alguém dar um escalão nele no meio do jogo. Você cala a sua boca, porque você não joga absolutamente nada. Como é que pode um centroavante, um atacante do São Paulo, não produzir absolutamente nada? Isso é uma coisa inaceitável. Esse Wendel e esse Enzo Dias, isso aí é uma vergonha. Isso é o espelho do São Paulo. Perder pra esse time do Fluminense. Viramos agora, recentemente, de uns 3, 4, 5 anos pra cá, viramos fregueses do Red Bull Bragantino, Fortaleza, e agora nós somos fregueses do Fluminense. E aí você olha pro Casares e pro Belmonte, e pro próximo Casares, Belmonte, que é o Rui Costa, o Harry Macis, o Olten Aires, tá tudo bem. Pra esses caras tá tudo bem. Acabaram assim, com o São Paulo. É só um desabafo, Juba, porque eu acho que vai melhorar com o Dorival. O Dorival vai ter muito trabalho pra colocar esse bando de inútil. Eu te quero mais animado aqui. Hã? Eu te quero mais animado. É que desanima, viu, Juba? Desanima. O jogo de hoje, ele é um jogo pra mas você... nós não podemos desanimar. É pra você... Ele é uma coisa assim pra você desistir do São Paulo. Ele é uma coisa assim que dá nós não vamos desistir nunca, mas ele é uma coisa assim que dá vontade de você desistir. Porque os caras, eles chegam, eles não são igual a gente, que ama o São Paulo, que tem vergonha, que fica irritado. Não, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí pra esse tipo de humilhação. Porque assim, perder pro Fluminense no Maracanã não tem problema. Acontece que perde sem jogar, perde de forma vergonhosa, de forma escrotífera. Toda vez é isso agora. Ó, teve um camarada aqui do canal, não tô achando aqui agora, ele falou aqui, ó, ele falou que o André Silva aqui, ó, foi o Abraão, ele falou assim, ó, o André Silva, Juba, totalmente desconcentrado no jogo. Sabe por que eu discordo disso? Eu jogo bola de terça, né? E de quinta também. De quinta eu não tô indo, porque eu não tô aguentando. Mas jogo de terça. Tem cara lá de terça que joga bola comigo, deve estar até vendo a live aqui agora, que é camarada. Se o time dele começa a perder, perde 2, ele não consegue pegar na bola, ele começa a chegar com mais força, com mais vontade. Começa a gritar.